Oi, minha gente, boa noite, tudo bem? Então, mais um encontro nosso aqui, e hoje a gente vai falar sobre paridade de números naturais, né? Então, o que significa a paridade? Porque é tão importante assim a gente estudar a paridade, né? Acontece que os números, né, na forma de contagem da gente, eles obedecem uma determinada regra de sequência, até a gente viu na aula anterior a respeito de sucessor e antecessor, e aí acontece que também eles estão organizados de forma que os números eles têm uma forma de aumentar ou diminuir, né? Sempre a gente aumenta um mais um mais um mais um. Isso acaba criando um conjunto de números que eles têm uma forma de escrita muito particular, o que a gente consegue generalizar. Por isso que a gente dá tanta atenção a esses grupos e a gente fala tanto assim dele, assim, a gente se dedica um momento para poder falar sobre eles, tá bom? Então, primeiro, paridade lembra número par, né? E a gente já ouviu em algum momento falar sobre número par. E aí vem logo duas situações para a gente. Ou o número é par, ou o número é ímpar, né? A gente sempre ouve falar par, ímpar, ímpar, par. Tem até brincadeira, que a gente ímpar, par, e aposta aí para ver quanto dá. O que acontece, né? Um número par, ele sempre vai ter um formato que a gente chama de 2n, ou 2k, ou 2, seja lá o que for. Esse n é um número natural, tá certo? Então, qualquer número em que ele tenha o número mais seu complementar, tem seu casal, ele é chamado de número par. Já o número ímpar é um número que toda vez que a gente tenta juntar ele com um par, com o casal dele, sempre vai sobrar um número, tá bom? Sempre vai ter um solteiro. E aí é até mesmo desse formato aqui que a gente chama casal, marido e mulher de par romântico, né? Enfim. Então a gente tem nos números ímpares sempre o formato 2n mais 1. Esse n pode ser qualquer número natural. E aí tem até uma curiosidade que eu já vou chamar a atenção logo para o início, né? E o zero? O que é que acontece com o zero? Ele é par ou ele é ímpar? O que é que vocês acham? Acertou quem disse? Nenhum dos dois. Pois é, o número zero é a representação do vazio, tá certo? Então, é algo que a gente não está contando. Na matemática mais avançada, a gente tem até algumas discussões em que, em alguns momentos, a gente tira da álgebra o zero como um número natural, né? Mas, na discussão do nosso nível, a gente considera, sim, o zero como um número natural, e esse zero, ele nem é par, nem ímpar. Ele é um elemento neutro, tá certo? Vamos perguntar, zero é par ou zero é ímpar? Zero é neutro. Então, vamos aqui, puxar mais uma página. A partir do zero, que é um número neutro, quando a gente somar 1, a gente vai ter 0 mais 1, vai ser igual a 1, tá certo? Esse 1, ele não tem um casal dele. Ele não vai formar par com ninguém. Ele não vai formar um casal com ninguém, tá certo? E aí, esse 1 é um número ímpar. Se a gente pegar o 1, no entanto, e somar com mais 1, vai chegar em 2. 1 mais 1, eles formam um par, tá certo? Eles formam um casal. Da ideia de par é justamente essa, de casal. Se eu pegar o número 2 e somar com 1, vou formar o 3. E 3 é um número ímpar, porque a gente pode escrever da seguinte forma. O 1 a gente pode escrever como 0 mais 1, ou 2 vezes 0 mais 1. O 2 a gente escreve como 2 vezes 1. O 3 a gente escreve como 2 vezes 1 mais 1, dá 3. E o 4, 2 vezes 2. E o 5, 2 vezes 3, perdão, 2 vezes 2 mais 1. E o 6, 2 vezes 3. E aí o que é que acontece? O 4
é um número par, o 5 é ímpar, o 6 é par, o 7 é ímpar, o 8 é par, o 9 é ímpar, e assim por diante, tá bom? Então, quando a gente olha aqui para cima, a gente vai separar aqui os elementos que são neutros, os números que são neutros. Do outro lado, vou colocar todos os números pares, e aqui eu vou colocar os números ímpares. Bom? O número ímpar é aquele que não é par, tá bom? E não pode ser o zero, tem que ser diferente do zero. Então, o zero é, ímpar, é neutro, 1 é par, 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. 7 é ímpar, 8 é par. 9 é ímpar, 10 é par. 11 é ímpar, 12 é par. 13 é ímpar, 14 é par. 15 é ímpar, 16 é par. E assim por diante. Percebam o seguinte, nesse andar da carruagem, né? Todos os números que vão terminando com 1, com 3, com 5, 3, com 5, com 7 e com 9, eles vão ser números ímpares, certo? Sempre vai sobrar um a respeito deles. Já todos os números que terminam em 2, em 4, em 6, em 8, em 10 e assim por diante, eles são considerados em zero, ou número par. Então, todos os números que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0, com exceção do zero, que é neutro, tá bom? Mas o 10, o 20, o 30, o 40, o 50 são números pares, tá bom? Todos esses números podem ser escritos como duas vezes um número natural. E todos esses números podem ser escritos como duas vezes um número natural mais 1. Professor, e se esse número for negativo? A gente sabe que no conjunto dos números inteiros, que a gente consegue representar quantidades menores do que zero, a gente tem um negativo, dois negativo, três negativo, quatro negativo. Esses números eles vão obedecer a mesma ordem dos seus opostos, tá certo? O que é um número oposto? Se eu tenho um positivo, o oposto de um positivo é um negativo. O oposto de 5 positivo vai ser 5 negativo. Ou eu estou lucrando R$ 5, ou eu estou devendo R$ 5. Ou eu estou com mais R$ 3, ou eu estou com menos R$ 3, e assim por diante, tá bom? Então, é isso que a gente tem o cuidado. Então, quando eu tenho, por exemplo, né? E aí, essa abordagem sobre os números pares e ímpares, eles podem vir de várias formas nas questões. A gente pode ter, por exemplo, um número, né? 88. E eu perguntar a vocês, esse número é par? Ele é ímpar? Ou ele é neutro? E aí eu digo para vocês, 88 se termina com 8, 8 é par, porque são 2 vezes 4. Então tá aqui a resposta, tá bom? Já se eu tiver o número 143, ele vai terminar em 3, se ele tem 1, 2, 3. Formei um casal e sobrou um número. Então, ele não formou par, logo ele é um número ímpar. O número 100, o número 100 termina aqui com 0. 0 é neutro, porém, o 0 é neutro, não o algarismo 0, né? Porque aí o 100 é formado de uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade, né? Mas tem uma centena de números aí. Então, ele não é um número neutro. Ele é um número par, tá certo? Então, terminou com 0. Se não for o próprio 0, ele vai ser par, tá bom? Como eu disse a vocês, lá no Rio Grande do Sul, hoje deu uma média, né, uma temperatura negativa e alcançou menos 3 graus Celsius, tá bom? Um valor negativo, ou seja, ficou mais gelado do que o zero negativo, que é o
a temperatura em que a água começa a se transformar em gelo, se ela está no estado líquido, e se ela é um gelo, ela começa a se transformar para o estado líquido, né? Aquele ponto que a gente chama ponto de fusão. Então, conseguiu ter uma temperatura menor, conseguiu ter uma temperatura menor do que zero, então é um número negativo. E aí, ó, independente do sinal, a gente vai olhar para ele aqui, ó, 3. 3 é um número ímpar, tá bom? Então, 3 negativo também vai ser um número ímpar. Esse é o cuidado que a gente deve ter. Uma outra forma de abordagem é a gente encontrar sucessor e o antecessor desses números, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o número 45 e eu digo a vocês quem é o próximo, quem é o sucessor par de 45. A pergunta é essa, né? Quem é o sucessor par de 45? Gente, quem é o sucessor de 45? Resposta: 46. O número que vem depois de 45 é 46. 46 é um número par? É, porque ele terminou em 6, então é um número par. Então, o sucessor par de 45 é o número 46. Corretíssimo. E se eu perguntar a vocês quem é o sucessor par, por exemplo, de 59, 58, né? A gente tem o seguinte, o próximo número sucessor de 58 é o número 59, sucessor que vem depois, né? Só que o 59 é um número que, apesar de ser o sucessor de 58, é um número ímpar, porque ele termina em 9. 9 é um número ímpar. Então, o que é que vai acontecer? Eu quero o próximo sucessor par. Então, eu vou olhar para o número que vem depois do 59. Que é o número que vem depois do 59? 60. 60, sim, é um número par. Ele termina em 0. E ele não é o próprio zero. Então, próximo, o sucessor par de 58, resposta, 60. Tá certo? E se eu perguntar a vocês, quem é o antecessor par de 58? E quem é o antecessor par de 45? O antecessor par de 45, o próprio número 44. 44 é um número que antecede 45 e como ele termina em 4, ele também é par. Então, o antecessor par de 45 é o número 44. E já o antecessor par de 58. Gente, quem vem antes do 58 é o 57, mas 57 termina em 7, é um número ímpar. Então, não dá para gente. Quem é que vem antes, então, do 57? O 56. Então, o antecessor par do 58 é o número 60. Esse é o cuidado que a gente deve ter para resolver as questões, tá bom? E aí tem uma tarefinha logo depois para vocês. Fiquem aí, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Um abração e até a próxima aula. Não esqueçam do nosso horário, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.